Isso quer dizer que a natureza, conceito importante, do homem precisa ser transformada para tirar dela essa possibilidade de cair. A natureza do homem ela precisa ser transformada para que corresponda ao que Deus exige. Então, veja o conceito cunhado por Agostinho e observado na Reforma Protestante da liberdade da natureza. E aqui um adendo importante, muito importante. Entenda que nenhum ser, nem mesmo Deus onipotente, pode agir contrário à sua natureza. Entenda isso, porque seria contradição. Todo ser só pode agir em conformidade com a natureza dele. Todo ser, inclusive Deus. Por que Deus não pode mentir? Porque Ele é a verdade. Isso faz parte da natureza dele. Não é porque Ele não tem o poder, a capacidade, a liberdade para mentir. É porque Ele não pode contrariar uma lei natural que Ele mesmo estabeleceu. Não pode. Por isso que Ele não pode mentir. Porque é contrário ao ser dele. Certo? Aquela pergunta, Deus pode criar uma pedra tão grande que ele não possa levantar? Ele contrariaria a sua onipotência. Ele não pode contrariar a sua onipotência. Porque ele é onipotente. Não existe nada que ele não possa fazer. Nada. Se ele fizesse alguma coisa que ele não pudesse fazer, ele contrariaria a própria natureza dele, o próprio ser dele. Então vamos estudar aqui o conceito de liberdade da natureza. No estado pré-queda, então são termos latim mesmo, posse peccare e posse non peccare. Qual era o estado da natureza do homem pré-queda? Ele tinha a possibilidade ou a capacidade livre quanto ao pecado. Esse era o estado de Eva e Adão. Ele tinha a possibilidade de pecar e tinha a possibilidade de não pecar. Ele tinha a capacidade de pecar e tinha a capacidade de não pecar. Esse é o estado dele pré-queda. Agora o estado pós-queda. Como foi configurada a natureza do homem? Non posse non peccare. É impossível, o homem é incapaz agora de não pecar. O estado do homem pós-queda é caracterizado com a impossibilidade de não pecar. Ele não pode dizer, não pecarei. Ele continuará pecando. Porque isso significa dizer que ele age segundo a sua natureza, que é uma natureza pecadora. Ele não pode agir contrário à sua natureza. Aqui está Adão, Eva e toda a sua descendência. A nossa confissão, irmãos, no capítulo 16, fala das boas obras. Esse estado aqui pós-queda significa dizer que o homem também não pode fazer boas obras. Porque quando ele faz boas obras com intenções espúrias, já não são boas obras. Porque boas obras só podem ser feitas em Cristo Jesus, porque boas obras são incondicionais e apenas para a glória de Deus. Então, essa incapacidade, impossibilidade de não pecar, significa dizer também que o homem não pode fazer boas obras. E a redenção que veio em Cristo Jesus? E o estado do homem na redenção? E aí nós temos um estado muito parecido com o que nós vemos no início, mas com aspecto de diferença. A situação daqueles que são redimidos é posse peccare et non peccare, que significa dizer que a natureza pecaminosa do homem é restringida por ação graciosa do Espírito Santo de Deus ao regenerar o coração. Então esse agora, ele tem a possibilidade ou a capacidade de pecar e não pecar, ainda que ele seja incapaz de não pecar. Então, esse agora, ele pode lutar contra pecados. O Tiago pregou sobre isso aqui e o presbítero Jorge também em 1 João. Aquele diz que não tem pecado, mas aquele que vive em pecado
Essa é a situação do homem. Então nós, nessa mortificação da carne, nós vencemos a batalha contra inúmeros pecados, mas ainda assim, nós pecamos inevitavelmente, porque a nossa natureza ainda não é glorificada. Aqui, qual é a diferença então do estado anterior? É porque nós somos capacitados a fazer boas obras por causa de Cristo para a glória de Deus. É essa capacidade de fazer boas obras pela ação graciosa e regeneradora do Espírito Santo de Deus que faz com que nós sejamos restringidos quanto à natureza para que não nos lambuzemos mais em pecados. A nossa natureza é essa. E então, a consumação. Coloquei até cor de ouro aí. A consumação. Na consumação, qual será a nossa natureza? Non posse peccare. Impossibilidade, incapacidade de pecar. Aqueles que estão em Cristo, no estado eterno, glorificados, nós não mais pecaremos. Será impossível para nós pecarmos. Impossível. Ligação, diferença. Criação, glorificação. Eita, coisa gloriosa, irmãos.